tinha uma bola de neve pra saber que Indaiatuba ia virar o que virou, não, mas tinha uma intuição, informação no sentido de que a cidade é uma cidade industrial, você vê Indaiatuba cresceu porque várias empresas vêm pra cá, então você tem amigos, pessoas, tá atento ao mercado, e aí você vai tomando as decisões. Hoje muito fala de empreender, mas no final você primeiro tem que aprender, né? Então as pessoas querem empreender sem ter aprendido muita coisa, então acho que tem que ter calma, primeiro é o conhecimento, e depois com certeza, todo mundo tem capacidade, com dedicação, com uma série de coisas de fazer. O network depende muito do teu comportamento. Quando você conhece gente, nós todos estamos conhecendo gente o tempo inteiro, né? Lidando no teu dia a dia, você sai aqui, conhece o cara do restaurante, conhece a pessoa da farmácia, ou seja, você tem relações no seu dia a dia, seja elas quais forem, né? Nas relações que você tem em qualquer momento, seja você, faça as coisas corretas, tente ser uma pessoa que pelo menos dê atenção pro outro, que essa pessoa tem alguma coisa que você pode amanhã precisar ou se relacionar para algum negócio. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe que amanhã como é a sua vida, você não sabe o que você vai fazer, o que isso pode trazer para você no futuro. Olá, amigos do Indaia Business. Paulo Chirano, segunda temporada chegando, várias mudanças no nosso portfólio, eventos vindo pela frente, novos negócios, network, apresentando o nosso companheiro, novo companheiro de apresentação aqui do nosso programa, Douglas Baleroni. É isso, né, Paulinho? A gente tá encantado com tudo que a gente tá vivendo, com quem a gente tá sentando. São conversas que elevam o nível do jogo, né? E hoje a gente tá aqui com mais um convidado, teu amigo pessoal, né? Exatamente. Olha, foi bem... olha, as pedidas foram muitas. Tive quase que ajoelhar para ele, porque a agenda dele aqui no Brasil é bem apertada. Mas vamos lá, né? Vamos apresentar hoje o nosso convidado, um amigo, um baita empresário. É ele que vai inaugurar a nossa segunda temporada do Indaia Business. Um grande amigo, um grande empresário. Muitos não vão saber o nome dele de verdade, Anderson Luiz de Souza, o famoso Deco. Deco, obrigado pela participação, sei que a sua agenda é apertada, mas muito obrigado por estar prestigiando aí a nossa cidade, a nossa região, com essa entrevista aí que com certeza vai adicionar muito para o público aí dos empresários e dos empreendedores que estão nos escutando e assistindo. Nada, pô, obrigado pelo convite, sabe que a relação de amizade que a gente tem, sempre um convite de um amigo, sempre tem que ser ouvido. Ainda mais acho que um podcast interessante, bacana, com ideias claras, né? De assuntos importantes, que eu acho que é da cidade de Indaiatuba, que a gente ama, que a gente gosta, que todo mundo, nós aqui os três, né? Temos esse amor pela cidade. Eu acho que falar de negócio, entender um pouco, e cada um contar um pouco da sua história, acho que enriquece todo esse mundo empresarial de Indaiatuba e também um pouco do dia da história pessoal de cada um. Acho que isso é legal. Deco, primeira coisa que eu quero te fazer uma pergunta, cara, é que muita gente almeja um lugar e chega nesse lugar, mas poucas pessoas elas conseguem permanecer, sabe? Quando você olha pra tua história, o que te fez permanecer nas tuas conquistas, nos teus princípios? É difícil você resumir um pouco, né? Acho que na verdade, eu acho que assim um pouco a palavra seria resiliência, eu acho, né? Porque você conseguir alguma coisa ou conseguir algo, aquilo de alguma forma te traz satisfação, te excita na coisa de conquistar, né? Mas o processo ele é chato, ele é difícil, Lento. ele é lento e a maioria das pessoas desiste nesse processo, né? Então assim, o futebol te traz um pouco me trouxe um pouco isso, né? Ou seja, um pouco essa visão. Não é que eu nasci, cresci com isso. Acho que cada um tem a sua história pessoal e que faz você chegar nesse ponto. No meu caso, eu acho que o futebol trouxe isso, acho as dificuldades desde sempre. Você tem um sonho, tem uma ideia e depois conseguir ir subindo, conseguir crescendo, conseguir passando por momentos difíceis, isso foi que dando um pouco dessa capacidade de resiliência, que eu acho que é o que foi fundamental na minha história, que é o que eu acho que cada um, não existe sucesso sem ter essa palavra aí no meio do caminho. Resiliência, né? Resiliência, é. E vamos ancorar, Deco, lá no começo da sua história, o Anderson, não sei se já te chamavam desde criança de Deco, como surgiu isso, como foi todo o começo, né? A gente tem uma amizade legal, né?
o Igão, todos os parceiros aqui de Indaiatuba, mas pouca gente sabe realmente a sua história, né? Todo mundo, cada um diz uma história. Então eu queria que você contasse realmente qual é a história do Anderson, do Deco, lá do comecinho aqui de Indaiatuba. Na verdade todo mundo acha que eu nasci em Indaiatuba, né? É. Eu não nasci em Indaiatuba, eu nasci em São Bernardo do Campo. Vim para Indaiatuba quando eu tinha 2 anos de idade. Meu pai veio trabalhar na Mercedes. E aí naquela época se construiu o bairro que até hoje é a Vila Mercedes, né? Que era aquele bairro dos funcionários ali da Vila da Mercedes, que hoje já não é, né? Mas na época foi um pouco isso. Eu vim morar ali. Depois, aí eu comecei a jogar futebol, óbvio, na rua, com meus amigos, na vila. Sim. Depois eu fui jogar no Guarani, aí eu jogava o meu pai quando eu tinha uns 9, 10 anos, 9 anos a gente voltou para Campinas, foi para Campinas, na verdade, Tá. morar por um tempo. E aí eu comecei a jogar futebol ali num clube que chamava Bonfim, depois vou pro Guarani com 11 anos. E aí com 12, 13 a gente volta para Indaiatuba, então eu já tava no Guarani no campo, e aí eu volto a jogar futsal no Tejusa. Começo a jogar futsal no Tejusa, porque já tinha jogado em Campinas e tal. Aí eu lembro que o Vidal, né, que era meu vizinho ali, o Vidal mais ou menos a minha faixa etária, o Adriano, todos moravam ali na vila, e então eles, pô, vamos jogar salão, vamos no Tejusa e tal, e eu acabei indo pra lá. E aí foi quando eu tenho a minha história no Tejusa, que o Tejusa na época foi dos melhores Foi uma potência. São Paulo, do Brasil. E aí eu começo a jogar campo e salão, e fico nessa transição. Aí eu com uns 15 anos eu deixo o campo, saio do Guarani, aí fico só no salão, mas também saio do Tejusa e vou jogar em São Paulo, depois fui jogar no Portuários, volto para jogar em São Paulo num clube chamado Eurosport. E aí esse pessoal do Eurosport já estava entrando no campo através do Nacional de São Paulo, eu já tinha uns 16 anos, e eles me convencem a voltar a jogar campo. Graças a Deus, né? Eu volto a jogar campo, porque na verdade nesse período aí eu desisto do campo, eu presto Senai na Mercedes, né, passei na Mercedes, eu comecei a trabalhar uma semana lá, fui, né, meu pai era ferramenteiro, Tá. e aí eu fui uma semana e depois eu falei meu pai que não era o que eu queria fazer. Só que não era fácil falar pro meu pai, né? Sim. Daí ainda eu lembro que meu pai perguntou, mas o que você quer fazer? Eu falei, olha, eu sei, a única coisa que eu sei é que eu não quero trabalhar nisso. Eu vou continuar estudando, vou tentar jogar futsal por um período, mas não me identifiquei, não é o que eu queria fazer. E lógico, meu pai ficou ali um pouco na dúvida, né? Mas meu pai sempre nisso aí me respeitou as decisões que eu tomava e tal. E aí eu continuei jogando salão, estudando, até que eu voltei para São Paulo, como falei, pro Nacional no Sim. campo. E aí fui pro Corinthians, né? Depois. Aí onde eu me profissionalizo é no Corinthians. E depois vou para Portugal com 19 anos. Aí já fui para o time pro Alverca, o time de segunda divisão, depois Salgueiros, e aí onde acabo no Porto. Aí a história começa em Portugal mais forte. Depois Porto, Barcelona, Chelsea, enfim. E finalizei no Fluminense. Mas em termos de Indaiatuba, eu sempre tive ligado a Indaiatuba, né? Então, porque meus pais moravam aqui, então minha vida, eu praticamente São Bernardo tinha uma parte de família, que tem até hoje, mas nunca foi a minha ligação com São Bernardo. Minha ligação é com Indaiatuba, né? Cresci aqui, voltei aqui, meus filhos não nasceram, né? Mas meus pais estão aqui, minhas irmãs. Sim. E, na verdade, eu recebi cidadão indatubano há pouco tempo, através do Dr. Túlio, que fez esse movimento aí junto à Câmara dos Vereadores, até agradecer ele publicamente aqui. Doutor Já Túlio, um agradeci, abraço né? aí, viu? Ele é Foi ele que fantástico. fez esse movimento, porque muita gente achava que eu nasci em Indaiatuba, então eles falaram, pô, não, você tem que ser um cidadão indatubano. Com certeza. Mas, na verdade, foi essa a história resumida aí um pouco E dessa. quando a gente olha essa questão da localização das cidades, etc., mas eu quero entender um pouco ali, como é que era na tua cabeça com 14, 15 anos, você entrando nesse universo? O que passava? Você consegue acessar essa memória? Então, na verdade, eu acho que o esporte em geral, principalmente o futebol, o futebol no Brasil ele é competitivo, né? No mundo inteiro, mas ele é um nicho difícil, ou seja, você tem a maioria dos jogadores, a maioria dos atletas que chegam, né, nesse nível, tem um sonho, você não tem como você perguntar para um menino de 12, 13 anos o que ele sonha, ele tem as ideias, ele tem isso, eu acho que eu sempre corri atrás, eu tive sorte
de ter, né? Aí um pouco eu tive um pai, uma família que me apoiou, mas que de alguma forma respeitou minhas decisões e talvez interviu muito pouco, né? Ou seja, a tendência dos pais é intervir, né? Sim. Até você querer ir no futebol tem um certo momento que eu acho que é teu. Você tem que lidar com os seus problemas, com as suas dificuldades, porque em qualquer área ela é difícil, mas o futebol ela vem muito antes, né? Você não, seu filho normalmente, quando você pensa na vida normal, seus filhos vão estudar, você pensa de repente em fazer uma faculdade, aí nos seus 20 e poucos anos vão começar a entrar no mercado de trabalho, e o futebol já não é assim, o futebol você já com 20 e poucos, ou você já foi ou já não... Então eu entendo às vezes a tentação dos pais de intervir, né? Porque eu também, Sim. como pai, eu também com 12, 13 ou com 15, você é uma criança, é um adolescente. E o futebol, esse equilíbrio aí, ele não é tão simples. E eu acho que meus pais, meu pai principalmente, respeitou muito isso. E aí eu consegui ir sofrendo, lutando, correndo atrás e aprendendo, enfim, acho que é um pouco... E essas decisões aí, com certeza, de ir e voltar, foram grandes perrengues. E muitas vezes os pais, né, falando, tá vendo? Você tá indo para um lado, para o outro, não, tudo bem. E a né? preocupação também, né? Sim. O que eu fazia muito era tentar não passar o que estava acontecendo. Tipo, eu lembro que eu fui jogar em Santos, no Portuários, e a gente montaram um time com os melhores jogadores de futsal na época e tal, e aí os caras não pagavam. E aí a gente tinha um ticket, um vale-refeição, que eu fiz um acordo com o cara do quiosque lá da praia, então a gente almoçava e jantava lá, mas almoçava e jantava lanche. E aí, tipo, não tava passando fome, mas tava ali eu, não contava. Aí não contava pro meu pai, né? Pra não preocupar, pra não trazer essa... Então, assim, muitas coisas eu acabei por não contar, principalmente porque eu sei que eu tinha dois medos. Um era que meu pai, sabendo que eu tava com alguma dificuldade, me tiraria, e outra porque eu falava, pô, se ele vir aqui me tirar, tira meu sonho, né? Então, assim, um pouquinho era Acabava essa escondendo um pouco a realidade, né? É um pouco isso. E Deco, nós temos o esporte aí muito latente na nossa vida, né? Eu venho do esporte, tive a felicidade também de entrevistar a sua irmã. Foi um podcast incrível com ela, que também é do esporte. Eu não sabia que ela era educadora física. Eu posso não parecer, mas sou, né? Tô um pouco fora de forma, mas logo, logo a gente volta. E o que você vê como um divisor de água para o Deco, o atleta que aprendeu, que cresceu e que virou um grande empresário que você é hoje, um gestor formidável, né? Que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o Barcelona e todas as glórias e problemas que existem de administrar e gerir egos, né? Egos inflados, pessoas, enfim. O que você acha como o esporte contribuiu para tudo isso? Eu acho que o esporte traz muitos ensinamentos, né? Eu acho que, como eu falei, um deles, se pegasse numa palavra, definir um pouco, eu falei resiliência, mas depois tem outro. Eu acho que superação, humildade, competição, performance. Você pode juntar aí muita coisa dentro do que o esporte pode trazer. Para mim, é o que eu falo, eu acho que são degraus que você vai subindo, que você vai aprendendo, que você quando joga, você não tem muita noção, assim, você simplesmente quando eu tô jogando, tô preocupado, focado naquilo, na minha profissão, no meu trabalho, mas você vai sempre estar aprendendo coisas, né? E que elas vão te servir um pouco pro futuro. Eu nunca fui assim, nunca tive na minha ideia o que eu seria depois de jogar, o que eu faria, né? Na verdade, as coisas foram... Eu tive muita ajuda da minha família, no geral, principalmente meu pai. Eu ainda me investia sempre muito em áreas, ou seja, eu sempre achei que investir em coisas que você não dominasse, então quando você está jogando, você não tem muito tempo para poder pensar, ou experiência, ou expertise para poder auxiliar. Então a gente acabou investindo muito em Datuba, com muitas áreas. Depois a gente foi fazendo bastante incorporação com parceiros. A Congeso foi um parceiro nosso muito no início, né? Sim. Então foi um pouco isso. Depois, quando eu mais na parte final já da minha carreira, eu já começo a virar um pouco mais para as coisas e com algumas ideias. Que eu estava explicando aqui um pouco antes da gente começar aqui, a gente teve o colégio, né, lá, como chamava Apolo. Isso. A gente construiu uma coisa completamente fora do nosso know-how, né? Ou seja, não era isso. Exato. E a minha irmã, meu pai foram aprendendo ali um pouco na marra e tal, e a gente realmente conseguiu construir um negócio diferente, que foi
até isso atraiu investidores, teve gente que comprou e a gente acabou passando a gestão e a sociedade. E deu muita capacidade para nós de pensar em algumas outras coisas, né? Então, assim, a educação, na verdade, veio do próprio instituto, né? A gente se lembra, a gente fez lá o instituto, que tinha 700 e poucas alunos, a gente assim, atendia a maior parte da população com dificuldade na cidade. E aí foi daí que surgiu essa coisa do colégio, a ideia, né? Só que aí são coisas diferentes, mas vem daí. Então, assim, eu em Indaiatuba, basicamente, no início das minhas coisas, a vez que eu investi era um pouco nisso. Depois a gente migrou um pouco agora, né, para essa questão da arena. Depois eu me envolvi com o Primavera também, porque a gente, na questão do Primavera, eu tinha todo o projeto do Mirassol lá atrás. Quando eu deixo de jogar, eu criei uma empresa de agenciamento e consultoria, então a gente criou uns fundos de investimento para clubes. Então a gente começa a fazer isso através do Mirassol, e depois eu saí do Mirassol e comecei aqui no Primavera, né? Que o Mirassol hoje é um sucesso absoluto, né? Sim, o Mirassol tem lá um projeto que a gente iniciou lá, depois o Juninho, que sempre teve lá, deu sequência, que é um cara super competente. Uhum. Mas era um projeto que a gente conseguiu começar com base, formação, e é um pouco a linha do que foi desenhado aqui no Primavera também, né? Eu agora estou mais afastado pela minha condição Sim. do Barcelona, mas o pessoal tá, Ligão, Nenê, estão aí firme no projeto que a gente iniciou lá. Não, e tá maravilhoso esse projeto do Primavera. Queria dar os parabéns aí para vocês que iniciaram. Hoje o Igão e o Nenê tocam esse projeto, né? Primavera, primeira divisão do Paulista aí. Ano que vem vai ser um estouro. Vamos ver se o Primavera traz mais alegrias ainda pra gente. É isso. E quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de empreender, algo funciona de acordo com o comportamento do investidor, do dono, de quem está ali tomando as decisões. E aí você me falou de resiliência. E eu quero linkar um pouco com o futebol. Muitos jogadores têm sucesso no futebol, mas poucos conseguem construir um legado, construir um patrimônio de verdade, realmente não se perder na mente, né? Porque muita gente se perde. Fim da carreira o cara tá às vezes destruído. O que te fez conseguir construir tudo isso? O que mudou no teu jogo que você saiu mais forte, que você saiu melhor, saiu investindo? Eu acho que, primeiro, a tentação de investir, eu acho que quando você joga nesse nível, você atinge um patamar alto, né? Tanto a nível pessoal, tô falando assim, da carreira em si, às vezes muitas vezes perde a noção um pouquinho da realidade, ou seja, né? Ou seja, do valor, ou seja, porque você vai lidando tanto tempo com Grandes números, né? números, quando você vem de uma realidade que não era a sua, né? Então, às vezes, não só o próprio jogador, o atleta, mas também quem está em volta, quem está no dia a dia, a namorada, a mulher, irmão, irmã, enfim. E essas pessoas também precisam serem pessoas equilibradas, né? Ou seja, não precisa não só pessoas, porque não adianta nada. O cara é equilibrado, a mulher não é, a irmã não é, o pai não é, a mãe não é, ou seja, então não é só porque você, no fundo, a maioria dos jogadores acabam sendo uma referência para a maior parte da família, né? Então, eu acho que o segredo para mim também é você ter sorte nessas pessoas. Eu, no meu caso, tive, ou seja, eu teve um pai que me ajudou, que me auxilia, trabalha comigo, mas que não foi ali perguntar, querer se envolver em assuntos que não era dele. Minhas irmãs sempre trabalharam, mas elas poderiam tanto trabalhar comigo como em outros lugares, porque elas são competentes nas carreiras delas, ou seja, com certeza. Não foi, a Paula podia estar trabalhando hoje porque eu trouxe ela, né? Tava trabalhando fora. Então, assim, e tive sempre gente da minha família que ajudou. O que eu acho é que, na verdade, a grande tentação dos jogadores, muitos deles, é entrar em negócios que você não domina sem um mínimo de preparação para isso, que a maioria não tem, e é difícil ter, porque você não vai conseguir focar nas coisas. E às vezes quem está em volta também começa a querer fazer negócio, querer fazer isso, abrir aquilo, sem ter a preparação e sem a noção exata do que é. Porque você, quando joga futebol com 20 e poucos anos, você não tem noção do que ser outro negócio, o que você vai fazer no futuro. Então, eu acho que assim, eu não é que eu fui o mais perfeito, eu acho que na maioria das decisões que eu tomei, elas foram certas, algumas também errei,
enfim, como todo mundo. Mas eu acho que no final a balança ficou positiva e mais positiva do que negativa. Podia dizer que eu errei em 10% das decisões e 90%. Então, eu acho que nisso já é um bom sinal, né? Então, assim, Com certeza. eu acho que é por aí, não tem uma fórmula, até porque cada um tem uma história, cada um Claro, tem um claro. entorno familiar, cada um mora, por exemplo, eu investi numa cidade que cresceu, né? Sim, Ou sim. seja, eu tinha uma bola de neve pra saber que Indaiatuba Não. ia virar o que virou, não, mas tinha uma intuição, informação no sentido de que a cidade é uma cidade industrial, você vê Indaiatuba cresceu porque várias empresas vêm para cá, então você tem amigos, pessoas, tá atento ao mercado, Sim. e aí você vai tomando as decisões. Então assim, não existe se me perguntasse uma fórmula, eu acho que a fórmula é você Essa. estar atento, ter cuidado e saber que você tem coisas que a sua limitação, né, o seu limite de conhecimento é pequeno nesse momento, então não dá mais passo acima daquilo que... Sensacional. Eu consigo visualizar que a base familiar é muito forte, né? Sim, eu acho que sim, a base familiar ela é importante, mas eu acho que tem uma coisa que depois com o tempo, Hum, eu vivi muitas coisas, muita experiência, conheci muita gente, eu entendi. posso, então você também tem que ter Essa essa consciência. consciência e essa, você não fala visão é uma coisa que parece, eu acho que tem que entender as coisas no dia a dia, né? Ou seja, Entendi. Sim. eu acho assim, o jogador mais básico é fazer, quando ele não sabe o que fazer, não faça nada. Uau. Ou seja, Sensacional. esse eu acho que é o conselho, não sabe o que fazer? Então não faz, guarda seu dinheirinho, deixa no banco, compra terreno, compra o que for, Muito bom. ou seja, e tenta se cercar de gente boa que pode te auxiliar nas coisas, né? É isso que eu queria pegar essa carona do que você estava falando, Douglas. Eu tenho a impressão e tenho a absoluta certeza de que a gestão que você criou para tudo isso, conhecendo pessoas, organizando as suas coisas, ela é muito importante, né, Deco? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de gestão, né? A gente tem um público aí bem voltado para o empresariado, empreendedores que estão começando do zero, e a gente sempre costuma dizer que a gestão do negócio, seja ela de pessoas ou seja ela financeira principalmente, ela tem que ser muito bem organizada, né? Então eu queria que você me desse um insight, uma visão dessa questão de como que você fez para organizar essa gestão muito bem feita, que a gente vê que todos eles têm um princípio muito atrelado a você, né? Então, assim, a gente, é o que eu falei, no meu caso, é, principalmente aqui, né, em Indaiatuba, a maioria das coisas, das decisões foi, meu pai me ajudou bastante nesse caminho, principalmente quando a gente começou com incorporação, com todas as decisões que a gente tomou, muito foi meu pai que liderou junto comigo aí. A gente sai um pouquinho fora do nosso business ali, que era, né, compra, incorporação, quando a gente vai para a parte do colégio, Tá. né? E aí sim, que aí minha irmã entra, né, nessa ajuda aí, e a gente de Uhum. repente conseguiu criar um colégio do nada e depois passar foi difícil ali, porque na Sim. verdade aquela área não era pensada para um colégio no início, né? Era mais uma das áreas que a gente empreenderia e tal. Mas aí foi o que eu falei, foi dando bagagem e conhecimento, né? Sim. E aí eu aprendi uma coisa que é o que eu acho um pouco, que eu acho que gestão tem a ver muito a ver com foco, né? Sim. Eu acho que não é. Às vezes as pessoas têm uma tendência de falar, não, eu tenho esse negócio, mas eu consigo fazer outro. Às vezes, um amigo meu que falava uma frase, não é onde está o teu fisicamente, onde está a tua cabeça, né? Sim. Ou seja, eu posso estar aqui vindo executar uma tarefa, mas se minha cabeça está em outro lugar, essa tarefa eu vou só executar, não vou conseguir fazer bem feito, não vou conseguir fazer mais do que aquilo. Então, eu acho que o segredo para que as coisas funcionem, para mim, é um pouco do foco, né? Você, quando quer fazer um negócio, você tem que entender primeiro, ter foco naquilo e saber das suas limitações. Eu acho que também tem um pouco isso, um pouco de humildade também, né? Às vezes as Com pessoas certeza. têm uma... Todo mundo, às vezes, hoje no mundo, acha que, putz, aquele cara tem aquele negócio, eu também posso fazer. Não. Com certeza tem uma história por trás ali, tem um conhecimento, tem uma resiliência, tem um foco, tem uma série de coisas. Então, tentar copiar os outros é meio sem sentido, porque a história de cada um é de cada um. Então, eu acho que Uhum. o melhor é você entender
que você é capaz, do que você já tem um pouco de experiência e talvez ir mais para isso do que tenta, pô. Agora, se são negócios parecidos, eu acho que tem que também ter. A gente sempre falou uma vez que a gente bateu um papo sobre, tem que falar mais, né? Tem que, porque as pessoas trocar ideias, aprender, porque você vai estar sempre aprendendo. Os desafios se põem na tua frente, você tem que ir entendendo, mas nunca deixando de ter essa capacidade que eu falei, né? De ser humilde, de entender, de perguntar, né? E de, igual você falou também, de se cercar com pessoas competentes, né, e boas para poder ter o sucesso, né? Porque o sucesso a gente não atinge sozinho, né? Não, nossa, sem dúvida. Eu acho que também é que eu falei, acho que você tem que, eh, hoje muito fala de empreender, mas no final você primeiro tem que aprender, né? Ou seja, Exatamente. É isso. então as pessoas querem empreender sem ter aprendido muita coisa. Então acho que tem que ter calma e aprender com quem conhece, com quem você vai fazer, sei lá, um exemplo. Eu vou construir, vou começar a construir casas, beleza, mas você tem que ter o terreno, você tem que ter um bom arquiteto, você tem que entender um pouco de licença, você tem que entender uma série de coisas. Vai querer para um restaurante, eu sentaria com ele e perguntaria primeiro o que eu faço. Ele falaria, se não faz, você sai fora. Ou seja, então o que eu quero dizer é que tem coisas que a gente às vezes quer fazer, mas sem ter o conhecimento. Eu acho que primeiro é o conhecimento e depois, com certeza, todo mundo tem capacidade com vários, né, com dedicação, com uma série de coisas de fazer. Tá aí, pessoal, ó, você que é empreendedor, quer empreender ou está empreendendo. Então, resumindo, foco, se cercar de pessoas boas e competentes e aprender, antes de mais nada, empreender, né, Douglas? É um princípio da humildade, né, cara? É você entender que você não tá ali, você não sabe tudo. Na hora que você se coloca nesse papel de aluno, independente, cara, que o sucesso que você teve, ou aquilo que você construiu, as coisas fluem. Que eu acho que eu observo, assim, pelo você falando, é o divisor de águas na tua história. Você entendeu que você não se deslumbrou. Você entendeu ali a realmente, cara, deixa eu aprender, deixa eu investir onde faz sentido, senão é melhor eu tirar o pé, né? É, eu acho que assim, mano, é muito difícil você estar numa, sei lá, numa escala de 0 a 100, você ser 100% perfeito, ser 100% racional, ou seja, eu acho que no fundo é se acertar mais perto das decisões e das emoções ou da racionalidade. Eu acho que, como eu falei, eu também, de repente, fiz algumas coisas por impulso e continuo fazendo. Claro. Outras, de repente, fui muito mais, pô, não, de repente não devia ter feito isso, porque sou mais racional e poderia ser negócios bons. Sim. Sim, sim. Então, assim, só que o que vale no final, eu acho que é você não ficar nem se lamentando, nem de uma coisa nem da outra. Ou seja, beleza, não tem problema, amanhã, se não foi esse negócio, amanhã vou fazer outro e as coisas funcionam, porque senão você fica, eu perdi o negócio da minha vida, eu deixei de fazer o negócio da minha vida. Não, calma, não tem o negócio da vida, nem tem entendeu? Eu acho que isso é o fluxo do jogador, né? Porque se ele erra um passe ali e fica se martirizando por ter errado, ele perde o jogo inteiro. O negócio é ir pra frente, né? O bom do futebol é sempre que eu acho que assim, que eu falo sempre que, lógico, o futebol ele sempre tá te dando oportunidade a cada semana, porque você joga quarta e domingo, você tá, ou seja, aquilo não para. Em alto nível, então, você passa do 8 a 80 na mesma semana. Então ele é muito intenso nesse sentido, né? Óbvio que os negócios, alguns também têm essa intensidade, outros não, mas no geral é um pouco isso. Pode ser que no tempo ele seja mais curto ou não, mas você sempre vai ter a oportunidade de recuperar, de fazer e tal. Então não dá para desesperar na primeira dificuldade, não dá pra também ficar, pô, estamos ganhando dinheiro pra caramba porque nós somos bons pra caramba. Não. Tem gente, ou seja, Menos, né? menos, Segura, segura. Muito bom. Então é um pouco por aí, eu acho. É tentar manter esse, né, digamos, numa 0 a 100 numa escala aí de equilíbrio. Óbvio que é impossível, porque a gente é humano e não vamos conseguir Sim. o tempo todo. Exato. Muito bom. E fala um pouco da rotina, né? Eu vejo muito essa questão do pessoal, óbvio, vangloriar vocês craques, enfim, mas é uma vida completamente fora da casa, né? Você vive para aquilo, você treina para aquilo, é uma intensidade muito grande, né, Deco? O problema, na verdade, quando a gente fala de atletas profissionais de futebol, que vivem do futebol, é gigantesco, né? O universo. E os que têm, quando a gente fala, claro, quando olha para uma carreira como a minha, todo mundo fala uma carreira de sucesso, né? Também quando fala disso, pensa em financeiro, tem uma série de coisas Sim. que é real, mas na verdade
o atleta em si, a galera não ganha, não vive esse tipo de... Tem os mesmos obrigações, as mesmas dificuldades, as mesmas exigências, enfim. Então a nossa profissão é uma profissão difícil, com um número menor de gente que consegue ter um sucesso maior né, financeiramente falando, até uma recompensa maior. Mas a profissão em si, ela é dura para todos, né? A dificuldade do atleta, ela é igual, o cara que ganha 10, ou o cara ganha 100, ou o cara ganha 1 milhão, ou seja, ele tem as mesmas obrigações, as mesmas dificuldades. E aí cada um tem que lidar com elas, mas não é uma dúvida fácil, não. Acho que não só a minha, eu posso ainda dizer que não foi fácil, mas foi feliz. Eu fiz tudo aquilo que eu queria, né? Joguei futebol, que era um sonho de criança. Acho que nem poucas pessoas têm essa sorte na vida, ou essa capacidade de fazer algo que você ama, mas tem essa dificuldade, ou seja, da resiliência, do dia a dia, porque, lógico, o jogo é o mais gostoso, mas você tem o treino, você tem o descanso, você tem abdicar de muita coisa, deixar de fazer muita coisa numa idade jovem, digamos. Então, assim, tem seu sacrifício como outras profissões. Muito bom. Quando a gente fala de pessoas que alcançaram esses determinados lugares, e todos eles que alcançaram e permaneceram, eles falam o seguinte: cara, chega uma hora que eu penso que eu sou uma máquina, que eu sou o cara. E aí tem que ter essa administração de ego, né? Como é que foi isso pra você? Ou você não passou por isso? Não, todo mundo passa. Todo mundo se não sente tem um pouquinho como. Deus em algum momento. Isso aí né? Aí é mentira, você fala que isso é impossível. A diferença é exatamente essa. Como eu volto de novo. Se você viver nesse sentimento, pode ser que as coisas não funcionem num período, porque você deixa de entender o porquê você chegou até ali, né? Então, quando você deixou de entender, o risco de você se confundir, ele é grande. Certo. Beleza, por que que eu jogo em alto nível? Porque que eu tenho um contrato bom? Porque o que me faz chegar até aqui? O porquê, né? Por que que você tem sucesso no teu caso, no teu restaurante, nos teus negócios? Cada um, seja por que que tem sucesso na minha profissão, por que que eu sou bem sucedido, por que que eu ganhei aumento, por que que eu subi de cargo. Você tem um porquê. O problema é que se você começa a esquecer o do porquê, às vezes as coisas começam a não funcionar, depois na frente você fica perdido. Nossa, mas o que aconteceu? Aí já foi. O que aconteceu já Passou. foi. Já era. Passou. Bom. E o que você define, Deco, o ex-jogador Deco em relação ao empreendedorismo? Você poderia se caracterizar um ex-jogador que na sua cabeça, óbvio, a mídia pode falar o que ela quiser, talentoso, craque, enfim. Como você vê o Deco? Quais as características que você tinha na sua cabeça? O Deco, ele é talentoso, ele é focado, ele é resiliente, Qual a característica que você tinha sempre na sua cabeça? Eu acho assim, característica, não sei definir muito bem assim, porque eu acho que não. Mas o que eu acho é que eu me sinto com capacidade de fazer as coisas, com foco. Eu acho que quando eu me determino a fazer, né, eu acho que em alguns momentos eu tive coisas que eu não tomei decisões, por exemplo, porque eu não se tinha preparado, como ser diretor de um clube. Tive alguns momentos que eu podia ter sido antes e eu não fiz. Tomei essa decisão no momento que a minha empresa estava voando, no sentido, tipo, com jogadores no mundo inteiro, crescendo, com perspectiva gigantesca, e eu aceitei um desafio muito por questões emocionais, ou seja, porque era o Barcelona, porque era o clube do meu coração, era o clube que eu sonhei jogar quando era novo, e depois eu vi o momento do clube, eu achava que era o momento de eu entrar, o presidente pediu para eu poder ajudar nesse processo de reconstrução, tanto do time, do clube. Então era um desafio pessoal, muito mais emocional, pouco racional, porque se eu fosse racional, eu deixaria tudo que eu tava, minha vida estava boa, muito boa. Mas foi uma decisão emocional que, no fundo, eu sabia que se eu não fizesse, eu não talvez ia ficar sempre pensando, putz, eu podia ter feito e não fiz. Então, assim, hoje eu dedico meu foco maior realmente a questão do Barcelona, o dia a dia, que ele é complexo, mas
nos meus outros negócios eu tenho a sorte de ter gente que me ajuda, me auxilia e que possa ir, né, tocando, né, como eu falei, a minha família, meu pai, minha irmã, e isso me permite ter essa tranquilidade de poder encarar esse desafio, porque, como eu falei, é muito difícil conseguir ter o dia a dia daquela distância, não é só pela distância, mas também a minha cabeça tá no dia a dia de lá. Então, assim, e os negócios aqui, eu vou ajudando, vou tocando, vamos fazendo, óbvio, quando dá vez que eu aproveito, como agora essa semana eu vim pra cá pra tomar decisões, ou pra junto com a Paula, ou junto com meu pai, ou seja, pra ir fazendo, mas eu tenho essa sorte também de poder ter gente de confiança e que, com capacidade também pra me auxiliar nessa... Sensacional. Você fala aqui do Barcelona, esse novo desafio. Pra gente entender, quem tá de fora, como é que funciona você, o que você tá fazendo lá, como é que são os desafios, esse dia a dia. Então, basicamente, diretor de futebol é responsável de toda a mídia. Todas suas, é 100%. As decisões, óbvio, tem a direção, tem presidente, tem vice-presidente, Claro. tem o... Mas, basicamente, contratação de jogadores, renovações, treinador, Boa. departamento de futebol base tem um diretor, mas está sob a minha responsabilidade. Qualquer decisão do dia a dia do futebol tem que passar por mim, ou seja, desde fisioterapeutas, médicos, tem toda uma É estrutura. como pro empresário entender, né? Ele recebeu um convite para cuidar da maior multinacional do mundo e simplesmente cuidar de pessoas, de jogadores enfim, gerir pessoas, Sim. que hoje é a coisa mais difícil, né, Deco? Eu acho que por isso que quando eu falo que eu não estaria preparado, quando eu deixo de jogar em 2013, final de 2013, eu já começo a trabalhar como empresário, na época com o Jorge Mendes, foi um empresário a vida inteira e tal. E aí em 2015 eu decido trabalhar sozinho. Então eu criei uma empresa, chama D20, né, e aí eu começo a investir, comprar jogadores, então a minha ideia era levar jogadores para Portugal, então levamos o Fabinho, que agora tá na Arábia, depois fizemos o negócio do Miranda, depois levamos o Rafinha, então eu comecei a fazer um pouquinho o processo que eu fiz lá atrás, né? Então essa era um pouco a gente começou a criar isso. E a verdade, depois eu mudo para Portugal de volta em 2015 e a empresa já estava crescendo em termos de faturamento, em termos de tudo, né? Então, sim, de jogadores, de projeção, de perspectiva, a gente já tinha feito grandes transferências, já tinha feito Rafinha, já feito Tapsoba pro Leverkusen, Rafinha pro Leeds, ou seja, depois acaba fazendo Rafinha pro Barcelona. Então era um momento da empresa que eu construí, né, do zero, assim, né, sem nenhuma ajuda, que era difícil tomar uma decisão. E eu Entendi. demorei um ano para pensar e tal. Entendi. Em 2015 eu lembro que o presidente do Porto, na época, perguntou para mim se eu não queria entrar no clube. E até porque eu falava que era uma coisa que eu sempre não queria ser, eu não queria ser empregado, eu queria ser dono. Muito bom. Então eu sempre brincava, tem um amigo meu em Barcelona que falava, você sempre falava que não queria ser empregado, agora eu sou empregado. Mas seja um empregado de um grande clube, do maior clube do mundo, mas eu brinco porque foi legal para mim tomar essa decisão, porque deixar uma coisa que você criou e era um desafio, e ser diretor, por mais que eu vinha de um mundo de gestão de jogadores e tal, ser o diretor do clube é completamente diferente. É mais ou menos parecido. Sim. Exato. Mas não é a mesma coisa. Então, o que aconteceu? No primeiro ano que eu vou, eu me sentia preparado por todo esse know-how que eu tive desses anos trabalhando como criando a empresa, né? Como empresário e tal. Mas aí, o primeiro ano foi sempre mais... Eu observei muito, né? Ou seja, muito mais atento aos detalhes. Então, tinha uma coisa que eu sabia que era difícil, que eu sabia da questão do futebol, eu sei. Ou seja, eu via muitos, desde que eu sei no sentido, né, como jogador, né? Eu acho que quando você deixa de jogar, você tem que fazer um câmbio, uma mudança de chip, né? Ou seja, Sim. ficou para trás, ficou. Para você poder fazer qualquer coisa bem feita, você tem que ter a capacidade de ser humilde, entender como você pode chegar, onde chegar. E aí eu lembro que quando eu tomo essa decisão, eu me sentia preparado, porque eu também senti que os últimos 8 anos da minha vida, eu tô vendo futebol o tempo inteiro, eu tô vendo jogadores, eu tô cuidando de atleta, eu tô lidando com clubes, eu tô viajando, eu tô fazendo, então eu acho que tá ligado um pouquinho aqui. Isso te deu um know-how, uma Se eu expertise. tivesse acabado de jogar e tivesse que pegar esse desafio, eu não estaria preparado. Faz total sentido. E assim, Deco, uma coisa que
a gente hoje fala muito no mundo empresarial, eu pego bastante gancho do esporte dele, do que ele viveu, para trazer para o empresário, para o empreendedor. E a gente vê a importância que você fez no mundo do futebol, que é uma das coisas que hoje é muito falado, né, no mundo empresarial corporativo, que é o network, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que você fez muito bem, né? Queria que você falasse um pouquinho e até deixasse algumas questões de network, que hoje está muito falado, principalmente esses grandes mentores hoje, vendendo mentorias, vendendo network, que foi uma coisa que você construiu fenomenal. Então, assim, eu não domino muito, né, para chegar ao ponto de fazer mentorias. Eu acho que essa Sim, galera estuda muito, eles têm muito mais sim. preparação profissional para poder falar. O que eu acho, na verdade, que network é uma coisa que, quando você conhece gente, nós todos estamos conhecendo gente o tempo inteiro, né, lidando no teu dia a dia. Você sai aqui, conhece o cara do restaurante, conhece a pessoa da farmácia, conhece, ou seja, você tem relações no seu dia a dia, seja elas Uhum. quais forem, né? Sim, Eu acho que, primeiro, se o seu impacto foi positivo, você sempre pode que essa pessoa tenha alguma coisa que você pode amanhã precisar ou sim, se relacionar para algum negócio. sim, Então, acho que o network depende muito do teu comportamento, sim, né? Eu acho que é muito... eu não vou conhecer um cara importante, vou ficar lá porque o cara é importante. Não, eu mesmo tentar ser um agradável. Se eu falar de um assunto relacionado a que eu conheço, pô, converso, você busca... Ou seja, o network ele tem que ser mais natural do que forçado, na minha opinião. sim. Porque essa naturalidade, que às vezes tem todo mundo, eu não sou uma pessoa completamente sociável. Não sou um cara que tem uma capacidade de chegar a conversar, mas eu acredito que eu desenvolvi isso muito nos últimos anos. Eu era mais introvertido antes, Sim. do quando jogava, talvez, pela minha necessidade e pela vida. Eu acho que você vai conhecendo gente no mundo inteiro. Então, eu acho que o meu network se resume assim: eu sinto que o meu comportamento, a minha forma de lidar no meu dia a dia, me permitiu. Hoje, por exemplo, se eu tiver que pegar no telefone com alguém que eu joguei ou com um treinador, conseguir ter essa capacidade de poder e as pessoas me atenderem com respeito. Sim. Eu acho que isso foi o que eu conquistei. Isso é uma coisa que eu forcei? Foi uma coisa que eu fiz pensando? Não. Eu acho que eu Você cuidou disso. cuidei, Você... né? Agi naturalmente, tentei ser boa pessoa, tentei fazer. É óbvio que tive meus problemas com treinadores, uma coisa assim, mas eu acho que o network vem muito, na minha visão, da sua capacidade de comportamental, assim, de como você se comporta em relação às coisas. Aí você, sem se dar conta, pô, se eu vou precisar fazer um negócio, você tá fazendo meio que por inércia, né? Inconscientemente, você Inconscientemente. construiu um network Eu acho que que você cuidou dele, né? Você regou todos os dias, enfim. eu acho que é Não... por aí. Então, eu acho que assim, pudesse dar um conselho assim, nas relações que você tem, seja elas quais forem em qualquer momento, seja você, faça as coisas corretas, tente ser uma pessoa que pelo menos dê atenção pro outro, mas sem ser Bacana uma isso. coisa, eu acho que isso marca também, né? Se você conhecer alguém e, pô, a pessoa você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe que amanhã como é a sua vida, você não sabe o que você vai fazer, o que isso pode trazer para você no futuro. Bacana. Aquela questão, né? Muita gente fala de network e vai numa área do interesse. O interesse, eu sou interesseiro. Mas se você é naturalmente interessante, o jogo muda. Não, é que nós É estamos aqui a é network, eu te natural. conheço de quanto tempo? Faz um bom tempo. Bons 10 anos aí, né? Então, uns 10 anos. Natural. Você nunca me pediu nada, nunca pedi nada. Você me tratou bem, tratei bem, e nós estamos Esse é o aqui. jogo. Esse é o jogo. Sim, exato. E, entendeu? Mas no final que eu acho que é isso. E por que nós estamos aqui? Porque a sua pessoa me inspira confiança. Você é uma pessoa bacana, sempre me tratou bem. Ou seja, eu acho que também quando, né, a gente se vê, Recíproco. ou seja, recíproco. Poxa, Então, no final, fala-se muito em network e esquece que o network, para mim, é um pouco isso aí também. É o teu dia a dia. É a forma sim. como você lida. Óbvio, depois tem outras coisas diferentes. Quando você vai em reuniões de empresas, eu não estou discutindo que isso... Sim, Por sim. isso que eu falei, eu não sou nenhum mentor para dar... Mas de fato, essa questão da naturalidade, você entrega pro mundo o que você tem pra oferecer, né? Você não tá buscando receber. Cara, eu sou essa pessoa. Sim. E eu tô aqui fornecendo tudo que eu tenho de melhor. Muito bom, cara. Deco, fala agora uma coisa. Hoje eu transfiro tudo isso hoje que você está numa grande empresa mundial, né? E aonde que você viu, se você viu essa dificuldade de como gerir as grandes estrelas do futebol mundial que lá com você estão? Como que é o seu dia a dia Muito bom. na questão de gestão de pessoas, ego, enfim, essa parte que
assombra qualquer empresário, o mundo, né? São pessoas, né? Eu acho que são pessoas, e óbvio, no futebol ainda está lidando com jogadores, ainda jovens, a maioria deles, né? Também já tive. No outro lado, eu acho que primeiro nós temos, eu falando no meu trabalho, acho que assim, a coisa que eu não gostava, lá atrás é quando alguém via, nossa, porque eu no meu tempo já começava Oh, errado. legal, legal. Então, tipo, eu não tenho esse tipo de... Porque por mais que você tenha conhecimento, as épocas são diferentes, as gerações são diferentes. Então, a única coisa que você pode fazer, na minha forma de entendimento, é, em momentos parecidos, você dá a sua visão. Legal. Mas não dizer... Quando eu já começou errado. Já passou. Então, já passou. Então, tem um pouco isso também quando eu trabalhava com jogadores. Então, tipo, eu não podia chegar num jogador e falar, nossa, você tem que fazer isso porque eu fazia... Não. Não é aí, não é por aí o caminho. Então, eu acho que na gestão de pessoas você tem que sim ter, óbvio que quem tem experiência funciona, mas a tua experiência não pode servir para já abordar a pessoa como, nossa, eu fazia assim. Pô, peraí, calma, então, eu sou outra Bem pessoa, legal, bem legal eu isso. sou de outra forma, eu cresci no outro ambiente, ou seja, eu tô noutra geração, né? Então não adianta você querer discutir sobre internet com a geração de hoje. Vai tomar 10-0, vai falar, pô, mas no meu tempo não tinha. Tá bom, não tinha, mas e aí? Mas você olhava o jornal, você olhava os Sim. programas, ou seja, então é entender um pouco o contexto que você tá, né? Que é vocês, que no meu caso eu tô, e no fundo tem uma coisa comum, ou seja, você tratar com respeito, com coisa, entender cada um, os momentos e tal. E a gente tá ali para ter resultado. Então, assim, seja com 18 ou com 28, os jogadores são os mesmos. Sim. Óbvio que o 18 tem um comportamento diferente, mas acho que é tentar transmitir isso para eles de uma forma que eu faço sem nenhum... Natural, né? E respeitando as posições. Eu não entro na situação do treinador, como o treinador não tem que entrar nas decisões. Eu acho que o caminho vem por aí, por respeito e uma questão que eu volto. Depois está tudo envolvido, né? Eu acho que questão de humildade, entender que eu tenho um cargo de responsabilidade, sou o chefe, mas isso não me dá certos direitos, né? Então, sim, eu acho que é um pouco por aí. Eu tento, na gestão de pessoas, é um pouco isso no meu dia a dia. Óbvio que o meu dia a dia eu não sou o treinador. O treinador talvez tenha outra abordagem, porque no final ele é o cara mais no treino ali e tal. Então, dentro daquilo que me cabe, é um pouco isso. Pois eu lido com os agentes, com os empresários. Tem muitos, é muito complexo. Tem uns que, de vez em quando, você perde a paciência, mas Como tem que tudo, né? gerir. E quando você vai, vamos entrar agora num quesito de contratação, quando você vai olhar um jogador para você trazer para o time, quais são os atributos que você olha? Técnica, talento, caráter? Acho que tem vários. É, Primeiro a gente tem todo um departamento, né, de scout, pra de olhar. análise, de uma série de coisas. Depois eu tenho a parte final de tomar decisões. Depois tem o treinador que pode estar envolvido do perfil. No fundo, ele não diz o jogador, diz o perfil. Depois tem a questão econômica. Sim. Depois tem a questão negocial. É um processo complexo. É óbvio que eu sou consciente que estando no clube como o Barcelona, você está ligeiramente em uma vantagem, porque a maioria dos jogadores querem vir. Estão lá. Então, de alguma forma, já é bom isso. Não é tudo, mas é bom. Mas eu acho que é difícil definir um padrão. atributo, Acho que primeiro vem da questão técnica tal, mas depois ela tem que passar pela questão mental. Ou seja, Mental. o Barcelona é um clube muito... Só que também não é fácil, porque até tá lá, você não sabe como vai se comportar, né? Então, Sim. você tem que tentar buscar informações, tentar buscar soluções. Às vezes a necessidade do time para aquela posição, uma característica. Então, na verdade, eu acho que é um pouco essa análise que a gente faz, mas que depois tem uma parte também que eu acredito intuitiva nisso tudo. Uau, a intuição para você é um É um fator, sim. muito bom, muito bom. Cara, é porque eu lembro que eu conversei uma vez com um amigo meu. A intuição não é uma coisa que você acha que você, nossa, vem na minha cabeça. Não, a intuição vem das análises que vai fazendo. Isso, eu sonhei. Não, intuição é uma coisa que... É real, é palpável. Isso, tô vendo que esse negócio não sei o quê, tô vendo que... Ou seja, você tem as informações, você faz todo um trabalho para depois você ter essa decisão, né? Essa intuição. E, cara, uma coisa, a gente já tá finalizando aqui, mas eu quero entender um ponto muito forte entre os jogadores. O quanto que a mentalidade determina para a coisa acontecer. Porque na empresa é assim também, né? Sim.
Como que vocês olham pra isso? Como que vocês treinam, lapidam, corrigem? Como é que funciona? É assim, eu acho que no esporte individual, a questão mental, ela consegue hoje em dia entrar muito mais, né? Porque, por exemplo, temos um jogador de tênis, ele tem uma equipe técnica, depois até o próprio psicólogo vira ou coaching, o que for. Então ali no dia a dia o mental é muito complexo, mais do que no coletivo também é, mas ele não é tão individualizado como no individual, eu acho. No coletivo, você, no fundo, você lida com os adversários e ainda com a competição interna, né? Ou seja, você não lida só contra quem você vai jogar. Você lida também pra jogar. Exato. Ou seja, então é uma abordagem diferente, uma abordagem que, no fundo, ela é uma gestão diferente do É um esporte xadrez individual. 4 dele. É. É um... E aí, atenção. Eu acho que no nosso caso, por isso que eu falo, eu, por exemplo, sou um diretor, eu gosto de ver todos os treinos, eu gosto de ver todos os jogos, porque aí eu consigo ver comportamento, eu consigo ver uma série de coisas que aí buscar a forma melhor de agir, né? Sim. Ou com o jogador, ou falando com o treinador, ou falando com o empresário, ou seja, aí tem todo um... É o que eu acho, só que sem analisar isso, é muito difícil você viver isso aí. Né, Sem ver isso, se eu não, por exemplo, se eu não visse os treinos, eu não conseguiria analisar muita coisa daquilo que eu vejo para tomar decisões sobre, por exemplo, sobre o treinador, sobre uma série de coisas. De fato, estar presente em cada etapa, Por né? isso que eu falei tem que é o foco. participar, tem que estar lá. Senão você foco, seria um consultor, não um diretor. Exato. E assim, estamos acabando, depois a gente vai fazer um bate-bola rapidinho, mas a última pergunta, né? Voltado também para a empresa, para o mundo corporativo. Vamos lá, Barcelona e Real Madrid. A concorrência de grandes multinacionais no mercado. Como que você definiria isso? O que você vê essa rivalidade, essa concorrência muito forte, muito latente lá na Espanha e no mundo, né? Eu acho que se autoalimentam, né? Eu acho que é uma concorrência que, ao fato da rivalidade existir, mas um não existe sem o outro, né? Eu acho que isso é uma coisa meio... porque não teria, eu acho que Barcelona sem Real Madrid, eu acho que pelo tamanho, pela rivalidade, eu acho que o mundo... Eu não sei se eu me engano, mas eu acho que o último clássico teve 5 vezes mais audiência do que as finais do Super Bowl seguidos juntos. Caracas. É o tamanho da dimensão do impacto que tem no mundo, né? Então, eu acho que é isso. Acho que os dois se autoalimentaram todos esses anos de história e criaram dois gigantes, duas empresas gigantescas. Com uma concorrência absurdamente alta. Sim. E falando de futebol, né? Acaba sendo um negócio, não digo doentio, mas um negócio muito forte, assim. Forte. Né? E é o que alimenta. Cara, é sensacional isso. O fato deles serem rivais, para as pessoas, não significa que isso não é benéfico para o time. Quando você entende... Ou para as empresas. Ou para as empresas. Quando você entende que isso... Mas na verdade, eu acho que o lance legal do torcedor é não entender. É não entender. Porque ele consome, né? Ele consome sem paixão, ou seja, então você vai defender como se eu fosse maior, mas claro, se eu vou defender contra quem? Eu brinco assim, não entender, mas entendendo, porque no final eu quero ganhar desse rival, eu não quero ganhar daquele. Exato. Eu quero, ou seja, tem essa... Como por isso que eu digo, um se autoalimenta, ou seja, então talvez a paixão de um também tenha a ver porque existe esse aqui. 100%. Sim, não, maravilhoso isso aí, maravilhoso. Vamos fazer um bate-bola com ele rapidinho pra gente finalizar essa primeira entrevista aí da segunda temporada fenomenal. Deco, melhor jogador que você já jogou na vida, que você já jogou contra, junto, enfim, que você entende... Ixi. Não, melhor é difícil. Na verdade, o mais espetacular foi o Ronaldinho, né? Ronaldinho. Eu não diria nem melhor, porque o Messi, pra mim, foi o melhor em termos de decisivo. O próprio Cristiano é outro fenômeno. Dos que eu joguei, depois eu joguei contra o Ronaldo, o fenômeno também. Mas acho que o Gaúcho teve, principalmente no tempo nosso ali, foi muito espetacular nesse sentido. Brilhante, né, meu? E o pior? Brincadeira. Não, pior. Não dá pra dar nomes, não. Pior não, pior tá não aqui. Dá, pior né? tá aqui. Se falar o nome dele, morre meu cunhado. Deco, um princípio inquestionável pra você.
Inquestionável? Que, cara, tem que ser assim. Eu acho que ser honrado, né? Eu acho que assim, e honrado é uma coisa muito ampla, né? Honrado é no dia a dia, na forma como você lida com as pessoas, no seu dia a dia, relações, amigos. Não é só ser honrado o cara que não engana, não rouba, não é isso. Então é muito mais amplo que isso. Eu acho que é uma Sim. palavra. Muito bom, honra. Muito bom. Bom, eu sempre vou jogar isso aí no futebol, né? Na atualidade, um craque. Um craque, a gente tem um lá, né? Dos Tem. Butaninhos, Lamine Yamal é craque. É. Fenomenal. Sim, temos mais. Tem o Pedro, tem o Rafinha, temos. Mas eu acho que é um menino que Pela tem. idade, por Pela tudo, idade, né? por tudo, tem essa aura mágica que tem alguns gêniozinhos aí. Deco, uma sabedoria que vale ouro, assim. Cara, não sei se uma sabedoria que vale ouro. Eu sempre. Meu pai tinha uma frase muito boa, né? Que quando eu jogava tal, e meu pai sempre falou que era sonhar de noite e trabalhar de dia, né? Era uma coisa que marcou bastante a minha vida, assim. É óbvio que não é tão literal isso, porque às vezes você não sonha com o negócio que vai fazer, mas ela diz um pouco do que Sim, a os vida. sonhos e depois o trabalho. Não tem muito onde você correr, fugir disso, não. Muito bom. E agora eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os empresários, empreendedores, quem quer, tá pensando em empreender. Hoje você tem uma baita bagagem aí, eu acredito que o esporte te ensinou muito essa questão de disciplina, de ser competitivo, de entregar tudo que você tem. E hoje você faz parte aí de uma empresa, de um clube, um dos maiores do mundo aí. O que você pode deixar de mensagem para essas pessoas que estão começando do zero, que estão no meio, que estão lá em cima, mas que o Deco vê como indispensável, Eu imprescindível? acho que é coragem, né? Porque para fazer qualquer coisa, para empreender ou para tem que ter coragem, tem que ter, né, ser valente. Resiliência, aquilo que a gente falou um pouquinho aqui, porque o processo ele vai ser difícil ao longo do tempo, né? Vai chegar um momento ali de putz, caraca, será que isso vai acontecer? Você vai ter dúvidas. Então, a resiliência e humildade para poder perguntar, para poder aprender, que é aquilo que a gente falou lá antes, né? Ou seja, sim. e talvez antes de começar, ok, esse negócio é realmente curioso, né? Perguntar, entender quem faz, quem tá no mercado, como funciona, acho que tem o aprender é um pouco isso, né? Eu acho Sim. que é um pouquinho do que a gente tá falando. E mesmo às vezes em coisas que você acredita que saiba, né? Ou seja, mas mas deixa eu tentar me informar melhor, ter essa capacidade, como fala às vezes de network, é um pouco isso. Putz, eu Sim. tenho um amigo meu que também tem isso, um amigo fez, ou seja, se cercar de informações, aprender e depois coragem, resiliência e cercar de gente com capacidade de ajudar também. Posso fazer só mais uma pergunta? Claro, óbvio. Deco, um dia a gente vai partir desse mundo aqui, enfim, independente de crença. Se fosse para deixar uma mensagem que vai ecoar para a eternidade, para os seus tataranetos, algo que cara, ó, o Deco me falou isso, ou que você gostaria que lembrassem de você, o que você falaria? Cara, eu não tenho muita, assim, eu acho que no final eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que fez as coisas corretas. Eu acho que isso que passou e que ajudou, eu acho que interferiu na vida de pessoas, né? Eu acho que quando você empreende, quando você tem negócio, você interfere numa cadeia de uma galera que tá aí, que trabalha indiretamente. Eu acho, então assim, eu acho que deixar um legado, não é essa a ideia, mas eu acho que é pelo menos você ter impactado a vida das pessoas ao longo da tua passagem. Eu acho que isso pode impactar muitos, poucos, nenhum, né? Eu acho que, mas de alguma forma todos nós impactamos. Então eu acho que eu queria ter a sorte de que as pessoas que eu impactei pelo menos falem coisas boas. Eu acho que isso é bom. Pô, maravilhoso. Paulinho, encerramos mais que episódio, né? Mais um. Teria aqui mais 1h30. O pessoal aqui da retaguarda nossa, com certeza,
Gostaria de fazer um monte de pergunta, mas nosso tempo aí já está estourado. Deco, queria agradecer muito aí a tua atenção, a tua humildade de poder atender a gente aqui no podcast, como o primeiro episódio da segunda temporada do Indaia Business. Um projeto meu que começou com a Ive, hoje está com a Balerone, com a Flow, querendo disseminar informação para os empresários, né? Porque eu acho que a gente é de uma época, né, que a informação custava chegar e eu tive muita dificuldade nisso. Então hoje a gente que tem um bom network, que pode trazer a informação mais rápida para a pessoa, poder ensinar de alguma forma, esse é o projeto do Indaia Business que a gente começou aí há 1 ano e meio atrás. Então, obrigado aí pela sua participação, que vai impactar muita gente, sim, com certeza. Nada, Paulinho, acho que, como eu falei, quando você me perguntou, nem sabia direito como era. Mas seu pedido é uma ordem pela relação, pela amizade, mas você falou um pouquinho do que era, depois a Paula me explicou também, porque eu perguntei, e eu acho que estou feliz por estar participando, acho que é muito, muito legal o que você está fazendo, acho que é muito bacana o que vocês estão fazendo, também você se cercou, como você falou, de gente boa, né? A gente também, o pessoal da Flow, quando a gente foi pensar, né, no tempo da Arena, da Eco Beach, foi com elas que a gente fez todas as consultorias, ou seja, eu acho que em Indaiatuba tem muita gente boa trabalhando. Tem. Nosso amigo Atílio também, que Atilhão, fenomenal. DM Media, vocês têm uma galera aqui em Indaiatuba que você não fez certinho. Você, antes de começar qualquer coisa, cercou de gente de qualidade, certeza. E isso também faz a diferença para que tenha sucesso. Eu acho que o Indaia Business vai ser um sucesso e fico feliz de estar aqui. Obrigado, Deco, que Deus te ilumine nesse caminho cada vez mais, que, cara, muitas coisas boas aconteçam e que é só o começo, cara. Vamos ver muita coisa ainda. Gente, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de clicar em gostei. Comenta aqui, cara, tá com uma dúvida, conversa, vamos interagir aqui. Falei pra você se inscrever no canal, Michele? Não? Então se inscreve no canal, tá? Porque realmente a gente vai vir um novo formato, novos convidados, vai ser extraordinário. Tem alguma mensagem, Paulinho? Tem um evento por aí, né? Dia 4 de dezembro, Érica Linhares. Eu tive a honra de assistir uma palestra com ela em São Paulo. Acho ela uma palestrante, uma história de vida muito bacana. Ela era sacoleira, né, em São Paulo, e aí ela cresceu nesse mundo corporativo, comandou muitas empresas aí multinacionais, com 60 mil funcionários, colaboradores, e hoje ela está aí nessa parte de mentoria, palestras, e graças a Deus a gente conseguiu trazê-la para cá com muito sacrifício, né? Fechamos também com Saulo Bocaneira, outro palestrante de sucesso aí, de muito cultura, de pilares, né, de tempo, gestão de tempo. Então acho que dia 4 de dezembro a gente está munido aí de bons palestrantes e você não deixe de participar. Corre no nosso Instagram, tá o link lá para os ingressos, convites. Não perca isso daí. Quando a gente fala de empreender, tem que reunir algumas coisas, né? Acessar as pessoas certas, acessar o conhecimento certo e colocar em prática. Tudo isso dia 4 de dezembro, né não? 4 de dezembro, network e tudo mais. E ficamos por aqui com o primeiro capítulo, episódio, programa, entrevista, como vocês quiserem chamar, da segunda temporada, com o Anderson de Souza, o famoso Deco. Mais uma vez, obrigado, Deco, e até a próxima.